Boa noite. Eu estou aqui com a Vilma. Boa noite, Vil. Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal. Hoje é dia 16 de abril, quinta-feira. Estamos no meio do isolamento social, que a gente não sabe quando vai acabar, né, Vil? Não. Vamos torcer aí para que tudo melhore o quanto antes, né? E a gente possa voltar com segurança. Exatamente. Então, nós vamos fazer um evangelho mais uma vez. Hoje, nós escolhemos o capítulo 6, o Cristo Consolador, dos itens 1 ao 4. Isso mesmo. Quem quiser pegar o evangelho para acompanhar com a gente, né, Vil? Isso. Ô, Vil, antes de começar, me fala uma coisa. Você está trabalhando? Eu trabalhei até segunda-feira, aí agora eu peguei uns 10 dias de férias. Você está com medo, Vil? Medo, não sei. Tem momentos de insegurança, eu acho, né? É tudo muito confuso. Acho que os nossos governantes também não ajudam muito, tá? Acabam trazendo mais incertezas para a gente do que vai acontecer. Mas a gente tem que ter fé e acreditar que vai passar, que vai melhorar. Isso mesmo. E Quando a você? gente... Então, eu estou trabalhando de casa, trabalhando bastante, mas em casa, né? E estou saindo o mínimo possível, né? Só para mercado, farmácia. E estamos obedecendo, né, a regra de ficar em casa para que a gente não fique por aí, né, espalhando o vírus para as outras pessoas. Dá medo na hora que a gente vê o jornal, né, Vil? Dá um pouco de medo. Outro dia também eu fui num sacolão para minha mãe, que ela pediu para eu comprar, porque a gente está preservando eles, né? Então a gente sai quando precisa de alguma coisa e estava assim muito cheio de gente. Então a gente vê assim muitas pessoas não acreditando, né? Não respeitando tudo o que está acontecendo, achando que é brincadeira, que é só uma gripe. Então isso dá um pouco de receio, porque as pessoas não respeitam, né? E como a gente não tem casos próximos, graças a Deus, muitas pessoas não acreditam mesmo. Mas, né, a doença está no mundo, não é brincadeira, não é pouca coisa, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Vamos começar, Vil? Aqui no bairro, vamos. O que, Vil? Você começa lendo? Pode ser. Vou ler, tá? Tá. O jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse item está em Mateus, capítulo 11, itens 28 a 30. Vou ler o 2 também, viu? Tá, ótimo. Depois a gente comenta tudo. Tá. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade de que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Você consegue explicar, Muito viu? bom.
Vou tentar, tá? E você me ajuda aí. Tá. Do que eu li, o que eu compreendi, né? Até você perguntou, eu pesquisei aqui o que significava o jugo, né? Então, o jugo é como se fosse uma obediência às leis de Deus, né? Então, o que eu entendi? Que Jesus fala assim pra gente, como se ele estivesse convidando a gente para confiar em Deus, né? Que ele está dizendo assim, que não importa o que aconteça com a gente, né? Nesta vida aqui na Terra, os sofrimentos que a gente tem, ele relata no seu item, né? Vários tipos de vicissitudes que acontecem na nossa vida, mas que ele está falando assim, olha, vocês são meus irmãos queridos e eu amo vocês. Então, eu quero que vocês estejam aqui comigo, né? Escutem a minha voz, escutem o que eu estou dizendo. Ele vem trazendo isso de forma a falar assim, olha, esse jugo, que essa obediência às leis, ele vem dizer assim pra gente, que se a gente obedecer às leis de Deus, praticando ela no nosso dia a dia, todo esse sofrimento vai ser mais fácil de você passar por ele, né? Não digo que é um sofrimento, mas todos esses momentos de aprendizado que a gente tem aqui na Terra, pode ser aliviado no momento que a gente compreende melhor as palavras dele, né? Ele vem trazer um amparo de que a gente não está abandonado, de que a gente vai passar por isso, que ele está ao nosso lado e que a gente tem que seguir as leis divinas, né? Aquilo que ele veio trazer de conhecimento. Tanto que ele diz que quem não espera nada depois dessa vida, né? Fica difícil de ter esse afago dele, digamos assim, né? De ter esse alívio no sofrimento, porque acha que tudo acaba aqui, né? E é um convite dizendo que não, que a vida continua, que as coisas acontecem porque tem um motivo e que ele está aqui para nos apoiar. Então, ele trouxe seus ensinamentos, né? Que na verdade são as leis divinas, as leis de Deus que ele trouxe para a gente. Porque se a gente se pautar nela e essa obediência a Deus é no tocante das leis, que se resume aqui no que ele falou, amor e caridade. Quando a gente passa a praticar ela todos os dias na nossa vida, né, a gente está tendo uma obediência a Deus, a gente está seguindo aquilo que ele nos ensinou, e aí se torna mais fácil conviver com os nossos irmãos, né, superar as dificuldades do dia a dia. Sim, até porque, né, viu, nós estamos num planeta de provas e expiação, e a vida nesse planeta é uma vida de luta, de trabalho, né? Então, haverá realmente decepções, tristezas. Mais para frente, a gente vai ver que, além da fé no futuro, consolar, né, nos consolar de que a vida é mais do que isso daqui, o Espiritismo também nos explica o motivo das coisas, né? Por que existe a tristeza? Por que o sofrimento, né? Nada disso é em vão. E aí a gente vai lendo porque tem mais explicação, né? Você não quis falar muito, não entrar na outra, não é? Na outra parte. Vai atropelando. Vai atropelando. Lê. O Consolador Prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente conosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quando vós conhecê-los-ei, Santo Espírito. Não, peraí, acho que eu pulei uma coisa. Tô meio ruim, viu, de ler? Peraí, desculpa. Tá, não tem problema. Mas quanto a vós conhecê-los-eis, porque permanecerá conosco, estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em seu nome, ensina, isso mesmo. Ou lê mais um pouquinho, que eu não estou conseguindo ler, acho que esse livro aqui está muito miúda para mim. Olha a idade. Ensinar-vos a todas, é verdade, eu preciso trocar o óculos, mas com tudo isso eu não consegui, preciso aumentar o grau. Para enviará
que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu tenha dito. Está em Isso. São João, capítulo 19, versículos 15, 16, 17 e 26. Ó, eu acho que a gente pode combinar assim. Eu leio e você explica. Menina, tá difícil, hein? É que chega de noite e a vista já tá cansada. Tá, então eu explico agora? Você quer que leia mais um trecho? 4? Quer que eu Essa daqui tá leia? melhor, é porque acho que eu consigo essa, Lu. Acho que a letra dessa tá melhor. Vai então. Ó, Jesus promete um outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Isso. Então, nesse item, Jesus diz que virá um outro consolador. Ele enviará um consolador que estará conosco sempre, né? Por Sim. quê? Porque quando ele esteve aqui, ele não podia dizer tudo, porque a gente não ia entender, né? A gente ainda não estava, não tinha um amadurecimento necessário, né? Exatamente. Se hoje a gente estuda, né, o Evangelho e a gente ainda fica, nossa, mas o que ele quis dizer? Imagina 2000 anos atrás, né? Então, há 2000 anos atrás, Jesus falou das parábolas, deu noções, né? Que hoje o Espiritismo vem tirar esse véu para que a gente entenda mais a fundo aqueles ensinamentos, né? Até por isso, o próprio livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que tem pequenos trechos ditos por Jesus e várias mensagens de espíritos explicando o que aquilo quer dizer. E aí ele fala assim, ó, que tem 2 motivos para o Consolador vir, né? Que é nós termos esquecido o que Jesus disse e também por não termos entendido. Né, viu? Ou ele estar sendo mal compreendido, né? A gente não tem o entendimento correto do que ele quis dizer naquela época. Exatamente. Porque, assim, é muito comum, a gente pega a Bíblia, abre e lê e entende de uma forma superficial, né? A gente entende as palavras, mas não entende o que aquilo significa. E se a gente não entende o significado da mensagem, ela não transforma a gente. Então a gente precisa entender para se transformar. E muitas vezes, Lu, quando a gente lê, a gente entende exatamente o que está escrito. Sim. E aí aquilo que está escrito não faz sentido. Sim. Então a gente fica meio perdido, falando, não é possível que ele está falando isso, né? Porque a gente fica só na letra, né? Isso. Sem entender o conteúdo. Né? Por isso que os centros espíritas têm os cursos, né? Para a gente entender junto, para a gente trocar ideias e construir esse conhecimento. Vou ler um pouquinho, tá? Tá, lê aí. E aí, o espiritismo, porque eu sou muito jovem e estou enxergando direito. Tô percebendo. O espiritismo vem no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos,
porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Então, aqui, ele está explicando que muitos ensinamentos que o Cristo nos trouxe tinha esse ar de mistério, de fantástico, de milagroso, que hoje, né, através da codificação de Kardec, a gente já pode entender de maneira lógica, né, usando a razão, de que aquilo não eram exatamente milagres, né? Eram coisas que a gente ainda não podia entender e que hoje a gente consegue. É verdade, né? Entra naquilo que eu falei, né? Naquela época a gente ainda não tinha o amadurecimento necessário para compreender certas coisas. Então ele falava dessa forma, por parábolas, porque ele sabia que mais à frente a gente já teria evoluído um pouco mais, então a gente já teria a capacidade de compreender melhor. Então, quando veio o Espiritismo, ele veio justamente com essa finalidade, de esclarecer aquilo que foi dito, né? Por ele, para que a gente tenha a melhor compreensão. Exatamente. E eu achei muito bacana a parte que ele fala assim, ó, que o Espiritismo vem trazer consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores, né? Somos espíritos eternos, né? Já vivemos muitas existências, né? A nossa história não começou agora nessa vida. Então tudo tem um porquê, né? A gente Sim. passa pelas provas, pelas expiações, por um motivo, né? E então, que a gente aproveite, né, as dificuldades da vida para sair melhor dessas experiências. Sim. Vai ler mais um pouquinho? Quer que eu leia ou você lê? Vou tentar, tá? Então você me ajuda aí. Tá. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares, que conduzem à cura, e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar. Como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se abate sobre a sua alma, fazendo ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina. E a perspectiva da felicidade que espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Eu vi num lugar, quando eu estava estudando um pouquinho, e eles falaram assim, né, que o Espiritismo ele veio depois, quando a gente já estava mais amadurecido, e ele traz, né, como diz aqui, que pode ser comprovados alguns fatos por métodos científicos. E aí a pessoa fez uma divisão assim, né, que eu achei interessante. Ela colocou que o Espiritismo ele traz a ciência espírita, né, onde se investiga e torna visível o mundo espiritual e seus habitantes, trazendo esse conhecimento na vida futura, para onde vamos, né? Que existe um lugar para onde vamos e um lugar da onde estamos vindo. Aí ele divide em 3, né? Que é a nossa base, que é a filosofia espírita, que aí explica direito da onde vemos,
que estamos aqui? Qual a finalidade dessa encarnação, né? Por que a gente tem que passar por tudo isso? Então, vai descortinando que a gente teve outras existências, que muitos dos sofrimentos daqui são, como ele mencionou, né? São curas que estamos vivendo de coisas que a gente já fez no passado. E traz a perspectiva de que temos para onde ir depois daqui. E a gente evolui, que todo esse sofrimento é necessário para que a gente possa ir para outro lugar. E a moral cristã, né, que vem trazer para a gente o convite de estar mais próximos de Deus, né, nos tornarmos pessoas melhores. Eu achei bem interessante essa colocação. E explica bem essa parte aqui, né? Sim, viu? O Espiritismo é realmente uma doutrina muito profunda, né? E que a gente, às vezes, não tem noção, né, do tamanho dela, de tanto conteúdo, né, na parte filosófica, científica, né? Então, a gente precisa ir caminhando no estudo, né? Kardec deixou as obras básicas, a Revista Espírita, né, que a gente mal dá conta de ler. Chico trouxe mais de 400 livros, né, entre outros autores. Então, não falta material, né, informação. É importante a gente dar esse passo no estudo, né, para a gente viver melhor, né, porque o Espiritismo, no fim, é uma ferramenta para a gente viver melhor. Sim, e ela traz para a gente a fé raciocinada, né? Para a gente ter base na nossa fé, não acreditar por acreditar, porque tem que ser assim. Ele vem esclarecer para a gente, né? Vem nos trazer o questionamento, porque a gente pergunta muito, a gente questiona muito, e o próprio Kardec nas obras faz isso por nós também, né? Sim. Perguntando, esclarecendo, repetindo a pergunta. Sim. De uma outra forma, para ver se, olha, deixa eu ver se eles não estão, né? Se você lê bem as questões, ele faz isso, que é como nós fazemos, né? Quando a gente está cheio de dúvida. Kardec já deu o caminho, né? Não aceite tudo, né? Analise, estude, pesquise, né? Ele já deixou o exemplo mesmo de como seguir nesse caminho do estudo. E o que eu acho mais legal que o Kardec também deixou para a gente, ele diz assim, ó, se o que ele disser nas obras dele, o que a gente encontra no Espiritismo, for divergente dos ensinamentos do Cristo, a gente deve ficar com o Cristo, né? Tem uma passagem lá que ele fala que a gente tem que ficar com Cristo. Né? Se aquilo que está sendo dito é contrário a tudo aquilo que Jesus ensinou, então não está certo. Isso mesmo. Eu vou voltar só um pouquinho aqui no Evangelho, porque eu achei engraçado que ele fala assim, ó, como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe que se sofre? Aí eu fiquei pensando, a gente não é feliz sofrendo, né? Como combinar esses dois termos? Ser feliz sofrendo. Mas você acha que mesmo se a gente souber o motivo, a gente vai ficar feliz sofrendo? Ah, não sei, né? É difícil, né? Talvez a gente possa aceitar melhor. Isso. A gente vai se resignar, né? Porque tem um entendimento. Né? Porque quando a gente só vê o sofrimento na vida, a gente fala, nossa, mas por que comigo? Né? Por que o fulano é tão feliz? Por que o emprego dele é tão bom? Por que, né? Por que a casa dele é tão linda? Por que ele tem saúde? Né? E por que não? Por que nós não podemos passar por dificuldades? Né? O que a gente tem de especial? A gente é espírito caminhando e o sofrimento é uma das ferramentas de Deus, né? O Sérgio falou uma frase lá no vídeo que ele falou assim, eu não vou lembrar, mas que o sofrimento era o instrumento para o nosso crescimento. Mas ele falou uma frase bem bacana, depois eu vou rever o vídeo. Porque faz parte da vida. Então, a partir do momento que a gente compreende e aceita, né, se resigna melhor com aquilo, a gente pode encarar o problema de outra forma, como um conhecimento, como um aprendizado, e aí sim, né, encarar a gente tem a mania de dizer que, pobre é feliz sem ter motivo, tá sempre rindo, né,
mesmo diante das dificuldades, você pega o trem lotado, não sei o quê, e às vezes desce do trem dando risada com alguma coisa que aconteceu. É saber ver o lado bom diante das circunstâncias difíceis. Eu acho que é nesse sentido que ele quer dizer. Que a gente que escolhe como vai passar por uma aprovação. A gente Sim. pode passar se lamentando, sofrendo, ou a gente pode entender que aquilo vai passar, que é o necessário para o nosso crescimento, e passar o máximo de alegria, o máximo que a gente conseguir daquilo, né? Vivendo a nossa vida com os outros, se alegrando das outras coisas que a gente tem, sem ficar fixo só no problema. Exatamente. Isso mesmo. Aí, outros conceitos fundamentais que eu vi aqui foi a questão da fé inabalável no futuro. Às vezes a gente tem essa fé não tão inabalável, né? A gente precisa desenvolver essa fé, essa confiança em Deus, na sua justiça, né? De que tá tudo certo, não tem nada errado, né? A gente não nasceu na família errada, a gente não está no emprego errado, né? A pandemia que tá correndo no mundo é uma necessidade e Deus continua cuidando de tudo, né? E a gente tem horas que a gente fala, nossa, esqueceram de mim aqui, né? Deus não está olhando a gente. Mas sabe quando você está falando disso, que eu lembro muito, né? O que a gente está passando, a gente sabe que é necessário, né? Para uma porção de coisas que acho que já em todos os outros evangelhos a gente comentou, o pessoal comentou, da nossa necessidade de encontrar conosco mesmo, da renovação da natureza, de conhecer melhor o próximo, de todo mundo compreender que somos todos iguais. Mas quando você fala dessa questão da confiança na vida futura, eu me lembro muito do episódio do Chico no avião. Porque se o Chico, que era uma pessoa muito evoluída, quando chegou naquele momento ele se desesperou, eu falo, meu, se ele se desesperou, então tudo bem eu me desesperar de vez em quando. Se ele começou a gritar, nós vamos morrer, mesmo o Emmanuel falando para ele, morra com dignidade, ele fala, não, eu vou morrer, então eu vou morrer gritando. Então, a gente também tem esses momentos, a gente não chega nem perto da evolução do Chico. Então, é normal a gente ter essa insegurança, a gente ter esses momentos de medo, mas não pode ser uma constante, né? A gente tem que lembrar que isso passa. São momentos que a gente tem, mas que a gente tem que realmente confiar no futuro, tudo vai melhorar. E a nossa verdadeira vida não é aqui. Né? Ainda que né, ainda que a gente venha perder a vida, a gente não perde a vida, né? Porque o corpo é só o corpo, a vida continua, né? Então, a gente tem que seguir caminhando, fazendo o nosso melhor, né? Buscando manter o equilíbrio, né? Tem dia que é mais difícil, tem dia que, né? Sempre recorrendo à prece, né? Às vezes é bom desligar a televisão porque o noticiário tá pesado, né? E aí tem muita gente... Eu fico brigando porque às vezes... Eu brigo com o Luiz às vezes, que ele fala, você só fica assistindo isso, desliga um pouco, vamos assistir outra coisa, faz outra coisa, vê outro tipo de assunto, porque se fica só nisso, fica pilhado. Põe uma comédia, né? Liga uma música, né? Muda o astral, né? Faz um evangelho no lar, faz uma prece, né? Para atrair a proteção dos bons espíritos. Voltando aqui, viu? Três virtudes que ele nos indica para a nossa vida, né? A paciência, a resignação e a coragem, né? Tenhamos paciência, sejamos resignados, sejamos corajosos. Olha que coisa bacana, né? Olha, o Júnior vai falar para você esses 3 itens, viu, Lu? Para você aplicar aqui em casa. Eu sei. Com os filhos, né? Com os meninos que pedem o dia inteiro. Com o marido que fica aí tentando atrapalhar. Né? Eu sei, viu? É que assim, na hora que a gente lê, é muito bonito, né? E a gente fala, a gente precisa disso na nossa vida. E é dentro de casa mesmo, né? É no trem, é no dia a dia. É que praticar é mais difícil, né? Quando a gente lê ou escuta alguém falando, é fácil, mas quando a gente tem que vivenciar, aí a coisa pega, né? Porque não é tão fácil quanto parece.
Mas é aquilo, né? Um dia você consegue, no outro dia você não consegue, no outro dia você tenta de novo, né? E Até tudo que a bem. gente adquira o hábito, né? De Sim. ser mais amoroso, mais paciente. A gente não pode desanimar, né? Os erros, os desacertos, digamos assim, faz parte, como você disse, tem dias que a gente faz tudo certo, tem dia que a gente perde a paciência, mas a gente tem que entender que isso faz parte do nosso crescimento e que a gente não pode desistir de tentar, como você falou, tem que todos os dias tentar até que se torne comum, como respirar para a gente fazer ter essas virtudes todas, né? Exatamente. Vou ler a última frase aqui, tá? Ótimo, tá. Então vamos lá, última frase do nosso estudo de hoje. Assim, realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. E acabou. Né? E aí falou quase tudo que a gente falou, né? A nossa consolação é aquilo que você falou, pela fé, a esperança, né, de que a gente tem uma vida futura, que dias melhores virão, né, que é um aprendizado, é um preparatório, como que eu posso dizer? A gente tem que reparar, consertar algumas coisas que então ajustar alguns erros do passado para que a gente possa ir melhor, né, seguir no caminho melhor na próxima, na vida futura, né, lá na espiritualidade ou nas nossas futuras encarnações. Já é uma coisa a menos para a gente ter que espiar. Aproveitar os dias, né, viu? Aproveitar Sim, as companhias, né? A companhia da nossa família, das pessoas que estão próximas, né? Para exercitar, né? A caridade, o amor, né? Isso que Deus espera quando falou do jugo, né? Que a gente sim, exercite o amor, a caridade, né? e a Para caridade. conosco e para com o próximo. Sim, e essa fé e a esperança é Jesus que traz para a gente, né? Através dos ensinamentos dele, ele já deixou para a gente tudo que a gente precisa, né? Para poder ter essa verdadeira esperança, esse consolo, porque sabe que Deus é bom e justo e ele não nos desampara, né? Assim como Jesus, que como foi dito, né? É nosso irmão maior, nos ama e está sempre nos acolhendo, né? Quando Exatamente. buscamos. Às vezes a gente coloca Jesus, Deus muito longe, mas a gente tem que trazer eles para perto, né? Sim, Para dentro do nosso lar, para o nosso dia a dia, né? Para a gente até nos alimentarmos dessa presença e seguir mais fortes e confiantes. é verdade. Viu? Você quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Eu acho que eu estou gostando muito desses evangelhos. Eu já tinha falado para a Lu outro dia, mas como eu falei, eu trabalhei até segunda-feira, né? Então todos os dias quando eu vou de manhã, eu vou assistindo algum, né? Quando tem os daqui eu assisto, mas quando não, aí eu vou pegando de outros lugares. Pego dos Uhum. Seara, que também não são mais curtinhos, né? Lá da USE que vocês fazem. E eu tô curtindo pra caramba aí de manhã ouvindo no carro, eu ponho o celular para ficar e tá muito bacana, porque é um, é um conforto, é um consolo você estar escutando, né? Você está ouvindo os ensinamentos, você está aproveitando oportunidades que talvez antes, talvez a gente nem tivesse. A gente só ia ouvir alguma coisa na sexta ou no sábado. Agora não, a gente tem a disponibilidade de ouvir todos os dias, porque várias pessoas, várias casas estão disponibilizando conteúdo para a gente. Então, Sim. assim, apesar das circunstâncias, né, do afastamento social, porque ele é necessário, ele é bom, essa parte virtual que se criou, né, de divulgação do evangelho, de troca de informações, de conhecimento, tem sido muito bom para as pessoas. Porque às vezes você realmente está se sentindo meio oprimido, com o coração meio em dúvida. Aí você escuta e parece que vem
vem exatamente aquilo que você estava precisando escutar e já te dá um ânimo, você já chega revigorada no trabalho. Eu estou gostando bastante, está sendo muito legal. E de fazer também. É bom, né, viu? Sim. A gente precisa da doutrina, né? E se a gente não tem a rotina, Sim. a nossa rotina lá de tomar passe, de sentar na cadeira, fazer a prece e assistir as palestras, a gente precisa achar outra forma, né, disso. E só tem a agregar, né, a nos fortalecer. Então, eu, né, eu fico feliz com o seu depoimento, porque esse é o objetivo, né? É a gente estar presente. A única coisa ruim é que tem gente que ainda não tem internet, né? Então, a gente não Infelizmente, consegue sim. chegar em todas as pessoas. Mas, né, as coisas... É importante a gente fazer o que está no nosso alcance, né? Com certeza. Então, nós vamos encerrar. Eu quero mandar um grande abraço para todo mundo do Naufé. Estou com saudade de todos. Quando a gente voltar, a gente... Não sei se vai poder abraçar. Não Mas saberemos como serão os próximos capítulos. Mas só por estar... É uma forma de estarmos perto. O Júnior Juntos, né? um abraço também para todos. Um beijo para todo mundo também, um abraço para todo mundo. Estamos todos saudosos, mas logo, logo, se Deus quiser, estaremos todos reunidos presencialmente. Exatamente. Gente, obrigada por estarem conosco. Até o próximo Evangelho. Um grande abraço. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Tchau.